Ela perdeu o marido durante a gravidez. O que ela fez depois vai quebrar e curar seu coração. Em uma pitoresca vila costeira onde a brisa do oceano carrega sussurros de alegria e tristeza, a vida de uma confeiteira de 35 anos se despedaça, em uma manhã tempestuosa. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Fernanda olhou uma última vez para o teste de gravidez positivo antes de guardá-lo cuidadosamente na gaveta da cômoda. 6 meses de gestação e seu corpo havia se transformado completamente, abrigando o fruto do amor que compartilhava com Gabriel. A barriga proeminente agora era o centro de todas as suas atenções e esperanças. Ela sorriu ao sentir um chute suave do bebê, como se a criança soubesse que estava sendo o tema de seus pensamentos. Pela janela da pequena casa de madeira, pintada de azul claro, podia ver o mar de Salvador agitado naquela manhã. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, anunciando uma tempestade que se aproximava rapidamente. "Tem certeza que precisa sair hoje?" perguntou ao marido, que ajustava as redes no pequeno barco atracado no pier familiar. Gabriel era a 4ª geração de pescadores da família. Conhecia aquelas águas como a palma de sua mão e nunca retornava, com as mãos vazias. "Os peixes mordem melhor antes da tempestade, amor", respondeu ele com aquele sorriso confiante que a conquistara 5 anos atrás. "Prometo voltar antes que a chuva fique forte. Além disso, precisamos do dinheiro extra." "Para os últimos itens do quarto do bebê." Fernanda assentiu, mas um nó estranho se formou em sua garganta quando ele a beijou e acariciou sua barriga, sussurrando palavras doces para o bebê. Observou o barco se afastar, diminuindo contra o horizonte escurecido, sem saber que seria a última vez que veria Gabriel com vida. O vento começou a uivar em torno da casa horas depois, com uma ferocidade inesperada mesmo para os padrões da costa baiana. Fernanda chamou a atenção dos vizinhos, perguntando se haviam visto o barco de Gabriel, mas todos estavam ocupados protegendo suas próprias propriedades da fúria repentina do temporal. Quando o telefone tocou naquela noite, ela já sabia. Quanto mais tempo passava, mais seu coração afundava no peito. "Senhora Fernanda", a voz do comandante da guarda costeira era solene. "Lamento informar que encontramos destroços do barco do seu marido. As equipes de busca continuam procurando, mas com o mar nestas condições..." O mundo de Fernanda desabou naquele instante. Suas pernas cederam e ela escorregou pela parede até o chão, o telefone ainda apertado na mão. O bebê se moveu dentro dela, como se sentisse o terror súbito que invadira o corpo da mãe. Naquela noite, Fernanda não dormiu. Permaneceu na varanda, os olhos fixos no horizonte escuro, rezando por um milagre que nunca viria. 3 dias depois, as equipes de busca retornaram com apenas 2 coisas: a aliança de casamento de Gabriel e sua jaqueta azul marinho rasgada, seu amuleto da sorte que jurava protegê-lo no mar. A confirmação oficial do que seu coração já sabia destruiu qualquer resquício de esperança que ainda alimentava. Como criaria seu filho sozinha? Como continuaria sem seu companheiro, seu melhor amigo, o pai de seu filho ainda não nascido? Os dias seguintes passaram em um borrão de dor e formalidades. O enterro simbólico, já que o corpo de Gabriel nunca foi encontrado. Os vizinhos trazendo comida que ela mal tocava. O olhar de pena nos olhos de todos que a visitavam. E os sussurros, sempre os sussurros quando achavam que ela não estava ouvindo. O mar levou mais um. Estava escrito nas estrelas: "É o destino das mulheres de pescadores." Aquelas palavras a feriam quase tanto quanto a ausência de Gabriel. Fernanda se fechou em sua dor, raramente saindo da cama nos dias que se seguiram. Sua pequena confeitaria, famosa pelos rolinhos de canela que atraíam clientes até de Salvador, permanecia fechada, com um simples aviso de "fechado por tempo indeterminado" na porta. As contas começaram a se acumular, mas ela mal tinha energia para abri-las. Na solidão de seu quarto, acariciando a barriga cada vez maior, Fernanda conversava com o bebê. "Somos só nós 2 agora, pequeno", sussurrava, as lágrimas escorrendo, silenciosamente. "Seu pai nos deixou, mas ele te amava tanto, tanto." A única coisa que a mantinha viva era a criança em seu ventre.
a razão pela qual forçava alguns pedaços de comida garganta abaixo e tomava religiosamente suas vitaminas pré-natais. Dona Helena, a mãe de Gabriel, tornava a situação ainda mais difícil. Consumida por sua própria dor, culpava Fernanda abertamente. Se você não tivesse insistido para que comprasse aquela máquina nova para a confeitaria, ele não teria ido pescar naquele dia, acusou durante uma visita tensa. Ele poderia ter esperado a tempestade passar. As palavras atingiram Fernanda como um tapa. Era verdade que haviam conversado sobre comprar um novo forno para expandir a produção da confeitaria, mas a decisão de sair naquele dia tinha sido inteiramente de Gabriel. A acusação injusta abriu uma ferida profunda entre as duas mulheres, que deveriam estar se apoiando, isolando ainda mais Fernanda quando ela mais precisava de compreensão. Para piorar, a Vila Costeira tinha tradições rígidas de luto. Esperava-se que as viúvas usassem preto por pelo menos um ano, comparecessem a missas semanais de recordação e mantivessem um altar com a foto do falecido. Fernanda achava esses rituais sufocantes. Como poderia vestir preto quando precisava encontrar cores para o quarto do bebê? Como poderia olhar para a foto de Gabriel todos os dias sem desmoronar completamente? Sua recusa em seguir essas tradições gerou mais burburinhos. Nem parece que amava o marido, comentou uma vizinha idosa ao vê-la na mercearia sem o tradicional lenço preto. A dor de Fernanda era profunda e pessoal, não algo a ser exibido segundo as regras de outros. As noites eram as piores, a cama vazia, grande demais sem o calor de Gabriel ao seu lado. O silêncio da casa quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e, às vezes, pelo som de suas próprias lágrimas. Fernanda pegava as roupas dele, ainda com seu cheiro, e as abraçava até adormecer, apenas para acordar sobressaltada com pesadelos, onde Gabriel a chamava do fundo do mar. Apesar de tudo isso, o tempo passava inexoravelmente. Seu corpo continuava a se preparar para trazer uma nova vida ao mundo, independentemente de sua dor. Quando completou 9 meses de gravidez, as contrações começaram durante uma madrugada particularmente difícil, como se o universo tivesse sincronizado sua dor emocional com a física. Sozinha, Fernanda chamou um táxi e foi para o hospital municipal. Durante 12 horas de trabalho de parto, sem a mão de Gabriel para segurar, ela encontrou forças que não sabia possuir. A cada contração, mordia os lábios e pensava: Gabriel deveria estar aqui. Ele deveria estar aqui. Mas ele não estava e ela precisava ser forte por 2. Quando finalmente segurou nos braços sua filha recém-nascida, uma menina pequena, mas saudável, algo mudou dentro de Fernanda. Era como se uma claridade repentina atravessasse a neblina de dor que a cercava há meses. Olhando para o rostinho, perfeito. Os olhos semicerrados e os dedos minúsculos que se fechavam firmemente em torno de seu dedo, Fernanda experimentou um momento de clareza profunda. Marília, sussurrou nomeando a menina em homenagem ao mar que havia dado e levado o que mais amava. Não permitirei que a tragédia defina nossas vidas, pequena. Com a filha nos braços, Fernanda retornou para casa com uma determinação renovada. O dinheiro estava acabando, as contas continuavam chegando, e ela tinha agora uma boca a mais para alimentar. Não podia se dar ao luxo de continuar paralisada pela dor. 3 semanas após o nascimento de Marília, reabriu a confeitaria, com a bebê dormindo em um berço improvisado atrás do balcão. Os primeiros clientes chegaram hesitantes, não sabendo como interagir com a nova mãe, cuja perda ainda pairava pesadamente no ar. As conversas eram forçadas, os olhares de pena evidentes, e as vendas foram desanimadoras. Fernanda mal conseguia cobrir as despesas básicas, e o banco enviou um aviso de que o empréstimo do barco de pesca de Gabriel estava atrasado, ameaçando tomar sua modesta casa. Em um momento de desespero, ela criou um novo doce inspirado nos ingredientes favoritos do marido: salmarinho, caramelo e chocolate amargo. Chamou-o de O Marinheiro e o colocou na vitrine sem grandes expectativas, apenas como uma forma de manter Gabriel presente em seu trabalho. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0
Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Para sua surpresa, uma blogueira gastronômica, que passava pela vila, provou o doce e postou sobre ele online, chamando-o de um sabor do mar e do céu, embrulhado em conforto amanteigado. As encomendas começaram a chegar, não apenas de moradores locais, mas também de cidades vizinhas. Logo, Fernanda mal conseguia dar conta da demanda, tendo que acordar antes do amanhecer para começar a produção diária. O sucesso repentino atraiu a atenção de Horácio, o antigo parceiro de pesca de Gabriel, que havia evitado Fernanda desde o acidente, carregando sua própria culpa por não ter insistido para adiar a pescaria naquele dia. Durante uma visita à confeitaria, enquanto esperava sua vez na fila que agora se formava diariamente na porta, ele revelou algo que abalou Fernanda. Gabriel estava planejando vender o barco, confessou Horácio, incapaz de olhar diretamente nos olhos dela. Ele me contou que queria investir na expansão da sua confeitaria. Dizia que seu talento merecia um espaço maior, melhores equipamentos. Acreditava em você mais do que você mesma, Fernanda. A revelação atingiu Fernanda como uma onda. Gabriel, que vinha de uma linhagem de pescadores, estava disposto a abandonar o mar por ela, por seu sonho. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram diferentes. Lágrimas de gratidão pelo amor que tinham compartilhado, pelo apoio que ele sempre lhe dera, mesmo quando ela duvidava de si mesma. Os dias na confeitaria ficaram cada vez mais agitados. A notícia sobre o marinheiro se espalhou, e os turistas que visitavam Salvador começaram a fazer o desvio de 30 minutos até a pequena vila costeira, apenas para provar o famoso doce. Fernanda contratou 2 assistentes para ajudar com a produção, e ainda assim mal conseguia atender a demanda. Em uma manhã particularmente movimentada, enquanto procurava uma forma específica no armário dos fundos, Fernanda descobriu um velho livro de receitas que pertencera à avó de Gabriel. As páginas amareladas estavam cheias de receitas tradicionais, inspiradas no mar, doces que tinham sido esquecidos ao longo das gerações. Fascinada, ela começou a experimentar essas receitas, adicionando seu próprio toque moderno. A linha Tesouros do Mar, como Fernanda chamou essas criações inspiradas nas receitas antigas, foi um sucesso instantâneo. Havia bolos com água de flor de laranjeira e raspas de limão que lembravam brisas marinhas, caramelos com sal marinho colhido nas próprias praias locais e chocolates com formas de conchas e estrelas do mar. Cada item vinha com uma pequena história sobre as tradições locais, conectando os clientes não apenas ao sabor, mas à rica cultura da comunidade pesqueira. A popularidade da confeitaria continuava crescendo. Isaac, o proprietário da pousada local, ofereceu-se para incluir os doces de Fernanda no café da manhã, servido aos hóspedes, proporcionando uma fonte de renda estável. Pela primeira vez, desde sua perda, Fernanda começou a sentir estabilidade financeira e, mais importante, um sentido de propósito renovado. Ainda assim, a dor não havia desaparecido completamente. Havia dias em que o peso da ausência de Gabriel parecia insuportável, especialmente quando Marília alcançava novos marcos em seu desenvolvimento. O primeiro sorriso, o primeiro som além do choro, momentos que deveriam ser compartilhados com o pai. Nesses dias, Fernanda permitia-se chorar depois que a confeitaria fechava e Marília adormecia. Reconhecia que o luto não era uma estrada reta, mas um caminho sinuoso com altos e baixos. Restavam apenas 2 semanas para o primeiro aniversário de Marília, quando Fernanda recebeu uma carta que mudaria o rumo de sua vida novamente. Um selo elegante adornava o envelope e o conteúdo revelou que ela tinha sido selecionada como finalista para um prestigioso concurso culinário na capital, Salvador. Alguém havia indicado seus doces, e os juízes estavam impressionados o suficiente para incluí-la entre os 10 finalistas, a maioria vinda de confeitarias estabelecidas e restaurantes renomados. O concurso exigiria que ela deixasse a vila por uma semana, algo que a aterrorizava. Desde a tragédia, Fernanda não havia passado uma noite sequer longe de casa, longe do mar que ainda representava sua última conexão com Gabriel. A ideia de deixar aquele espaço, mesmo que temporariamente,
parecia uma traição. E havia também Marília. Quem cuidaria dela durante a competição? Nessa noite, incapaz de tomar uma decisão, Fernanda caminhou até a praia com Marília nos braços. A menina, quase completando 1 ano, apontava animadamente para as ondas que quebravam suavemente na areia. A maré estava baixa e o luar criava um caminho prateado sobre a água, como se iluminasse uma estrada distante. "O que devo fazer, Gabriel?" murmurou Fernanda para o mar. "É uma oportunidade incrível, mas como posso deixar nosso lar, deixar Marília?" Como se respondesse à sua pergunta, uma figura familiar se aproximou na praia silenciosa. Dona Helena, sua sogra, caminhava lentamente em sua direção. Desde o funeral simbólico de Gabriel, as duas mal haviam trocado palavras, além de breves encontros quando a avó vinha visitar a neta. O ressentimento e a dor criaram um abismo entre elas que parecia impossível de cruzar. "Fernanda", chamou Dona Helena, parando a poucos passos de distância. Seu rosto, iluminado pelo luar, mostrava sinais de uma tristeza que ecoava a da nora. "Soube do concurso. A vila inteira está comentando." Fernanda assentiu, tensa, esperando mais uma crítica ou acusação. "Vim oferecer minha ajuda", continuou a senhora, surpreendendo Fernanda. "Posso cuidar de Marília enquanto você estiver fora. Ela estará segura comigo. Você sabe disso." A oferta pegou Fernanda desprevenida. Era o primeiro gesto de aproximação, genuína desde a tragédia, o primeiro passo em direção à cura de um relacionamento que ambas precisavam para honrar a memória de Gabriel. Por que agora? Fernanda não conseguiu conter a pergunta que queimava em seus lábios. A velha senhora suspirou, olhando para a neta que brincava com a areia. "Tenho observado você, Fernanda, sua determinação, seu amor por minha neta. Gabriel escolheu... Bem, e eu fui injusta com você. A dor me cegou, mas agora vejo que ele vive através do que você está construindo." As palavras, sinceras e inesperadas, abriram uma pequena fissura no muro que Fernanda havia erguido ao redor de seu coração. Aquela noite marcou o início de uma reconciliação cautelosa entre as duas mulheres que Gabriel mais amara. Quando a competição enfim chegou, Fernanda partiu para Salvador com uma mistura de ansiedade e determinação. Deixar Marília foi doloroso, mas saber que a menina estava com a avó trazia algum conforto. A capital baiana, com seu ritmo acelerado e prédios que bloqueavam a vista do horizonte, parecia um mundo completamente diferente de sua pequena vila. O concurso culinário era ainda mais intimidante do que Fernanda havia imaginado. Os outros finalistas tinham equipes de assistentes, anos de treinamento formal e experiência em competições. Ela era a única que trabalhava sozinha, confiando apenas em seu talento intuitivo e nas receitas que misturavam tradição e inovação. À medida que a semana avançava, Fernanda enfrentava não apenas o desafio da competição em si, mas também jornalistas que faziam perguntas invasivas sobre sua inspiradora história de viúva. Eles pareciam mais interessados em sua tragédia pessoal do que em suas habilidades culinárias, tratando-a como uma curiosidade em vez de uma concorrente séria. "Como sua tragédia influenciou seus doces?", perguntou uma repórter particularmente insensível. "Você acha que o sabor de suas criações tem o gosto da tristeza?" Frustrada e pronta para desistir, Fernanda encontrou um aliado inesperado em Jorge, um consultor de restaurantes que reconheceu seu talento autêntico e ofereceu conselhos genuínos, sem pena ou condescendência. "Seus doces contam uma história que ninguém mais pode contar", disse ele depois de provar o marinheiro durante um intervalo da competição. "Não deixe que reduzam você a uma história triste. Você é uma artista, Fernanda." Seus conselhos técnicos foram valiosos, mas foi sua amizade sincera que realmente ajudou Fernanda a perseverar. Por um instante, o olhar de Jorge sobre seus doces, puramente profissional e apreciativo, sem o peso da pena, fez com que Fernanda se sentisse vista de verdade pela primeira vez em muito tempo. Uma tarde, enquanto discutiam como melhorar a apresentação de seu prato final, Fernanda surpreendeu a si mesma ao rir genuinamente de uma piada dele, o primeiro riso verdadeiro em mais de 1 ano. O som de sua própria risada a pegou desprevenida.
Era como redescobrir uma parte de si mesma que havia sido enterrada junto com Gabriel. Naquele momento, percebeu que rir não significava esquecê-lo ou desonrar sua memória. Era possível carregar a dor e ainda encontrar momentos de alegria. Era possível seguir em frente sem deixar para trás. Ah, e os juízes estão prestes a anunciar o vencedor da categoria mais esperada. Quem será o grande campeão? Será que Fernanda conseguirá o reconhecimento que tanto merece? Fique até o final para descobrir. Ao final da semana de competição, Fernanda retornou à vila com o troféu de segundo lugar e, mais importante, contatos suficientes para começar a fornecer seus doces para estabelecimentos sofisticados na capital. O reconhecimento oficial de seu talento, somado às novas oportunidades de negócio, trouxe uma confiança que havia desaparecido há muito tempo. À medida que o negócio crescia, uma ideia começou a se formar em sua mente. O barco de pesca de Gabriel, que havia sido motivo de tanta angústia com as parcelas atrasadas, ainda estava atracado no pequeno pier familiar, coberto por uma lona desbotada. Em vez de vendê-lo como todos esperavam que fizesse, Fernanda teve uma inspiração ousada: converter o barco em um café flutuante. Durante os meses seguintes, com a ajuda de Horácio e outros pescadores locais, o antigo barco de Gabriel foi transformado. A parte interna foi completamente reformada, com bancos acolchoados e mesas pequenas onde os clientes poderiam desfrutar dos doces enquanto contemplavam o mar. A cabine de comando se tornou um pequeno balcão de atendimento e o convés recebeu um toldo colorido que protegia os visitantes do sol. A decisão de transformar o barco de pesca em um café dividiu a tradicional vila. Alguns viam a mudança como uma falta de respeito às tradições locais e à memória de Gabriel. Um barco de pescador deve pescar, resmungava o velho Benedito, enquanto observava as renovações com desaprovação. Outros, no entanto, admiravam a inovação de Fernanda e sua capacidade de reinventar a própria vida e tradições. A inauguração do Café Marinheiro coincidiu com o primeiro dia em que Marília conseguiu dar seus primeiros passos sem ajuda. A pequena, com pouco mais de um ano, caminhou hesitante pelo convés, aplaudida pelos convidados que vieram prestigiar a abertura. Fernanda viu nisso um sinal. Sua filha e seu novo empreendimento estavam dando seus primeiros passos juntos, uma nova fase se iniciando para ambas. O sucesso do café flutuante foi imediato. Turistas faziam fila para experimentar os famosos doces enquanto contemplavam o mar de um ângulo único. A localização pitoresca atraía fotógrafos e influenciadores digitais, aumentando ainda mais a visibilidade do negócio. Fernanda ampliou o cardápio, incluindo cafés especiais e bebidas, inspiradas nas tradições marítimas locais. Foram contratados mais funcionários, a maioria jovens da própria vila, que encontraram uma alternativa às profissões tradicionais de pesca. Então, quando tudo parecia finalmente encaminhado, um desastre natural testou novamente a resiliência de Fernanda. Uma tempestade severa, a pior em décadas, atingiu a costa baiana. As ondas violentas e ventos de mais de 100 km/h causaram inundações na seção mais baixa da vila, onde ficava a confeitaria original. O café flutuante, ancorado mais distante na baía, sofreu danos menores, mas a loja principal foi severamente afetada. Ao avaliar os estragos na manhã seguinte, Fernanda sentiu o peso do desespero. As águas haviam danificado equipamentos caros, destruído o estoque de ingredientes e comprometido a estrutura do prédio. O seguro cobriria apenas uma parte das reparações e reconstruir exigiria um investimento que ela não tinha certeza se poderia fazer, mesmo com o sucesso recente. Sentada nos degraus encharcados da entrada da confeitaria, com Marília aconchegada contra seu peito, Fernanda permitiu-se chorar. Não apenas pela loja, mas por todos os desafios que enfrentara nos últimos 2 anos. Por um momento, considerou desistir. Talvez fosse um sinal de que deveria vender tudo e recomeçar em outro lugar, longe das memórias e das tempestades constantes. Foi nesse momento crítico que a comunidade a surpreendeu. Aos poucos, os moradores da vila começaram a aparecer, oferecendo ajuda.
Primeiro foram os funcionários do café, depois os pescadores amigos de Gabriel, e então até mesmo aqueles que haviam criticado suas escolhas de luto e a transformação do barco. Meu marido é carpinteiro, ofereceu uma senhora que Fernanda mal conhecia. Ele pode consertar as prateleiras e o assoalho sem cobrar nada. Tenho contatos em Salvador que podem conseguir equipamentos de cozinha usados por um bom preço, disse um dos fornecedores locais. Até mesmo o velho Benedito apareceu com suas ferramentas. Um barco de pescador deve pescar, repetiu ele. Mas sua história é diferente, menina. Você pescou nossos corações com sua coragem. Aquele gesto coletivo de solidariedade transformou completamente a perspectiva de Fernanda. A vila que antes parecia julgar seus métodos não convencionais de lidar com o luto, agora reconhecia sua resiliência e contribuição para a comunidade. Pela primeira vez, sentiu que realmente pertencia àquele lugar, não apenas como a viúva de Gabriel, mas como Fernanda, a confeiteira que estava criando algo novo e valioso. Com a ajuda da comunidade, a confeitaria foi reconstruída em tempo, recorde, reabrindo suas portas apenas 3 semanas após a tempestade. Jorge, o consultor que conhecera durante o concurso em Salvador e com quem mantinha contato profissional regular, veio especialmente para ajudar no redesenho do espaço após os danos causados pela inundação. Durante sua visita, Jorge revelou outra surpresa. Uma importante revista gastronômica queria apresentar a história de Fernanda e suas receitas na próxima edição. Eles estão fascinados não apenas pelos seus doces, mas por como você transformou uma tradição marítima em algo novo sem perder a essência, explicou ele, mostrando o e-mail da editora. A sessão de fotos para a matéria trouxe uma equipe de Salvador até a pequena vila. Fernanda, ainda desconfortável com tanta atenção, insistiu que as fotos incluíssem não apenas seus doces, mas também o contexto da comunidade pesqueira que os inspirou. Em um dos dias de sessão, levou Marília, agora caminhando e balbuciando suas primeiras palavras, até a praia onde sentia-se mais próxima de Gabriel. Enquanto observava a filha brincar na areia, percebeu que havia outro homem na praia, filmando o horizonte com uma câmera profissional. Mais tarde, descobriu que era Mateus, um documentarista que captava tradições costeiras para um projeto nacional. Intrigado pela história que ouvira sobre o café flutuante, pediu permissão para incluir Fernanda e Marília em seu documentário, trazendo atenção nacional à vila e sua rica cultura marítima. A exposição resultante do artigo da revista e do documentário trouxe uma onda de turistas culturais à pequena vila, transformando a economia local. Pousadas foram ampliadas, novos restaurantes abriram, e artesãos locais encontraram mercado para peças que celebravam as tradições marítimas. Fernanda observava essas mudanças com sentimentos mistos. Orgulho por contribuir para a prosperidade da comunidade, mas também preocupação com a preservação das tradições que tanto valorizava. Quando Marília completou 2 anos, Fernanda usou seu crescente sucesso para estabelecer um fundo de bolsas de estudo para crianças da vila que quisessem seguir carreira nas artes culinárias ou práticas pesqueiras sustentáveis. A primeira cerimônia de entrega das bolsas foi realizada no barco restaurado, onde Dona Helena, agora completamente reconciliada com a nora, apresentou o prêmio inaugural, reconhecendo publicamente que seu filho teria orgulho do que Fernanda criara a partir de sua perda compartilhada. Gabriel acreditava em sonhos maiores que o horizonte, disse a senhora emocionada, enquanto entregava o certificado ao primeiro bolsista, um jovem de 16 anos que queria estudar gastronomia sustentável. Ele nos ensinou que o mar não é apenas um lugar para colher, mas para semear possibilidades. O sucesso do negócio permitiu que Fernanda comprasse o prédio ao lado para expandir sua operação. Durante as reformas, os trabalhadores descobriram um porão escondido contendo antigos diários de pesca, incluindo um pertencente a Gabriel. Em meio a anotações sobre marés e cardumes, Fernanda encontrou esboços detalhados para um projeto de confeitaria que ele havia trabalhado secretamente, revelando que compartilhava seus sonhos ainda mais profundamente do que ela imaginava. Os desenhos mostravam um espaço amplo, com grandes janelas voltadas para o mar.
um balcão em forma de barco e detalhes decorativos que mesclavam elementos marítimos com a arte da confeitaria. Em uma página, Gabriel havia escrito: Para Fernanda, realizar quando nosso bebê nascer, um lugar onde doces e ondas se encontram. Você já passou ou conhece alguém que passou por uma perda significativa e encontrou forças para recomeçar? Compartilhe sua experiência nos comentários. Durante meses, Fernanda trabalhou com arquitetos para incorporar as ideias de Gabriel ao projeto de expansão. Cada detalhe foi cuidadosamente considerado, desde o formato das janelas até as cores das paredes, criando um ambiente que honrava a visão do marido enquanto permitia que o toque pessoal de Fernanda brilhasse. O processo foi tanto uma homenagem quanto uma despedida. Uma forma de incluir Gabriel no futuro que ele não viveria para ver. As noites ainda traziam momentos de tristeza. Havia ocasiões em que Fernanda acordava sobressaltada, pensando ter ouvido a voz de Gabriel, apenas para encontrar o silêncio e a ausência. Nesses momentos, segurava o diário dele contra o peito e sussurrava: Estou realizando nosso sonho, meu amor. Estamos construindo algo lindo. Marília crescia saudável e curiosa, com os mesmos olhos expressivos do pai e a determinação da mãe. Aos 2 anos e meio, já conhecia todos os cantos da confeitaria e do café flutuante, encantando os clientes com seu sorriso fácil e seu jeito de oferecer pequenas conchas encontradas na praia como troco para quem comprava os doces de sua mãe. Enquanto a expansão da confeitaria avançava, Fernanda enfrentava novos desafios. A notoriedade trouxe propostas para franquear o negócio em outras cidades, convites para programas de culinária e até mesmo a possibilidade de lançar um livro de receitas. Cada nova oportunidade a forçava a sair um pouco mais da zona de conforto que havia criado em sua pequena vila. Você precisa pensar grande agora, insistia Jorge durante suas visitas mensais para a consultoria. O relacionamento profissional entre eles havia evoluído para uma amizade genuína, com Jorge sempre trazendo novas ideias e técnicas para aperfeiçoar os processos da confeitaria. Não sei se quero isso, confessou Fernanda enquanto observavam o pôr do sol do deck do café flutuante. Este lugar é o lar de Marília. Minhas raízes estão aqui agora. Expandir não significa abandonar suas raízes, respondeu ele gentilmente. Significa permitir que mais pessoas experimentem o que você criou, que conheçam a história que seus doces contam. As palavras de Jorge a fizeram refletir. Por 2 anos, havia se concentrado em sobreviver, em reconstruir, em criar uma base sólida para sua filha. Talvez fosse hora de pensar além da sobrevivência, de considerar um legado maior não apenas para Marília, mas para a comunidade que agora considerava família. A conclusão da expansão, seguindo os esboços de Gabriel, estava prevista para coincidir com o 3º aniversário de sua perda. Era uma data que Fernanda ainda marcava silenciosamente em seu calendário, não mais com lágrimas amargas, mas com uma saudade que havia se transformado em algo mais suave, quase um companheiro constante em sua jornada. Nas semanas que antecederam a grande inauguração, Fernanda enfrentou uma série de pequenos contratempos que testaram sua paciência. Atrasos na entrega de equipamentos, problemas com a pintura das paredes, até mesmo uma pequena inundação causada por um encanamento mal instalado. Cada obstáculo parecia conspirar para atrasar o grande dia. Talvez seja um sinal, sugeriu uma vizinha supersticiosa. Inaugurar no dia da morte dele pode trazer má sorte. Fernanda apenas sorriu em resposta. Sabia que não havia nada de sombrio em sua escolha de data. Pelo contrário, era uma forma de transformar um dia de perda em um de renovação e esperança. Em sua mente, não estava apenas abrindo um novo espaço, mas virando uma página importante em sua história. Na véspera da inauguração, enquanto ajustava os últimos detalhes da decoração, Fernanda encontrou uma surpresa final no diário de Gabriel. Escondida entre as últimas páginas, havia uma carta endereçada a ela, datada de apenas 2 dias antes do acidente. Minha Fernanda, dizia a carta com a letra apressada de Gabriel. Tenho pensado muito sobre nosso futuro com a chegada do bebê. Hoje, finalmente tomei a decisão de seguir meu coração. Vou vender o barco.
A vida no mar foi a tradição da minha família por gerações. Mas meu verdadeiro lugar é ao seu lado, construindo algo novo. Somos a próxima geração e podemos honrar o passado enquanto criamos nossas próprias tradições. Não vejo a hora de contar isso pessoalmente quando voltar. Com todo o meu amor, Gabriel. As palavras, escritas com tanta esperança para um futuro que nunca se realizou da forma imaginada, trouxeram lágrimas aos olhos de Fernanda. Mas havia algo libertador nelas também. A confirmação de que as escolhas que fizera, as mudanças que implementara, estariam alinhadas com os desejos de Gabriel. Ele havia entendido, mesmo antes dela, que a tradição verdadeira não está na repetição inflexível dos mesmos padrões, mas na coragem de adaptá-los e renová-los para as gerações futuras. Aquela noite, Fernanda dormiu com a carta sob o travesseiro e, pela primeira vez em muito tempo, sonhou com Gabriel não como um fantasma perdido no mar, mas como uma presença luminosa que a guiava adiante. O dia da inauguração amanheceu com um céu perfeitamente azul, sem uma única nuvem, como se o próprio tempo quisesse abençoar a ocasião. A nova confeitaria, agora 3 vezes maior que a original, resplandecia com suas cores vibrantes e a grande placa entalhada à mão, Confeitaria Marinheiro, onde doces e ondas se encontram, reproduzindo exatamente as palavras de Gabriel em seu diário. As portas foram abertas ao meio-dia e parecia que toda a vila havia comparecido. Até mesmo pessoas de cidades vizinhas e Salvador vieram prestigiar, incluindo chefes, jornalistas e os principais clientes dos estabelecimentos que agora serviam os doces de Fernanda. No centro do salão principal, uma vitrine especial apresentava o marinheiro original e todas as variações que Fernanda havia criado desde então. Dona Helena permanecia ao lado da nora durante toda a cerimônia, segurando Marília no colo, enquanto Fernanda cortava a fita inaugural. A relação entre as duas mulheres, antes tão tensa, havia se transformado em uma parceria essencial. A avó agora passava tanto tempo na confeitaria quanto em sua própria casa, contando histórias para a neta sobre seu pai e ajudando Fernanda com as receitas tradicionais. Jorge também estava presente, observando com orgulho profissional como sua cliente havia se transformado de uma viúva devastada em uma empresária bem-sucedida. Nos últimos meses, suas visitas haviam se tornado mais frequentes, e Fernanda percebeu que esperava por elas com uma ansiedade que não era puramente profissional. Havia uma conexão crescendo entre eles, algo que ela ainda não estava pronta para nomear, mas que trazia uma nova dimensão de possibilidades para seu futuro. Quero agradecer a todos vocês, disse Fernanda ao microfone, sua voz firme apesar da emoção. Há 3 anos, pensei que minha história havia acabado. Hoje, percebo que estava apenas começando um novo capítulo. Enquanto falava, seus olhos percorreram o espaço, notando os detalhes que havia adaptado dos esboços de Gabriel. As janelas amplas que permitiam ver o mar ao longe, o balcão em formato de barco, onde jovens confeiteiros apresentavam as criações do dia, as paredes decoradas com fotografias antigas da vila e da tradição pesqueira local. Era uma celebração não apenas de seu sucesso pessoal, mas da resiliência de toda uma comunidade. Este lugar não é apenas meu, continuou. É nosso. É a prova de que podemos transformar a dor em beleza, a perda em criação. É o legado que deixaremos para nossos filhos, para que saibam que mesmo nas tempestades mais violentas, podemos encontrar força para reconstruir algo ainda mais bonito. Todos os presentes devem ter sentido o poder daquele momento. Será que essa nova fase da vida de Fernanda trará mudanças ainda mais profundas? O que o futuro reserva para ela e Marília? Fique conosco para descobrir. Ao final da cerimônia, Jorge se aproximou com um pequeno pacote nas mãos. Um presente de inauguração, disse, estendendo o embrulho para Fernanda. Dentro havia uma miniatura perfeitamente esculpida do antigo barco de Gabriel, agora transformado no café flutuante, com detalhes impressionantes desde o toldo colorido até o pequeno berço que ficava no canto do deck quando Marília era bebê. Como você... Conversei com Horácio sobre como era o barco originalmente, explicou Jorge.
Encontrei um artesão em Salvador que faz essas miniaturas. Pensei que poderia ser um símbolo de toda a sua jornada. O gesto inesperado tocou Fernanda profundamente. Não era apenas um presente bonito, mas uma prova de que Jorge realmente havia escutado suas histórias, compreendido sua trajetória. Era o tipo de atenção que só surge de uma conexão verdadeira. Os meses que se seguiram à inauguração foram de crescimento contínuo, tanto para o negócio quanto para Fernanda pessoalmente. A cobertura da mídia especializada trazia clientes de todas as partes do país e até mesmo alguns turistas internacionais começaram a incluir a pequena vila em seus roteiros pelo Brasil. O fundo de bolsas de estudo expandiu para incluir intercâmbios com escolas de gastronomia em Salvador e outras capitais, dando a jovens talentos locais oportunidades que nunca teriam sonhado. À medida que o sucesso crescia, Fernanda enfrentava um novo desafio: equilibrar a expansão do negócio com a preservação da essência que o tornara especial. Recusou várias ofertas de investidores que queriam abrir filiais padronizadas em shoppings e aeroportos, preferindo um crescimento mais orgânico, baseado em parcerias com pequenos produtores locais em outras comunidades costeiras. Quero que cada confeitaria marinheiro reflita a cultura do lugar onde está, explicou durante uma reunião com potenciais parceiros. Não estamos vendendo apenas doces, mas histórias, tradições. Essa visão única atraiu a atenção de uma renomada chefe internacional, especializada em preservação de tradições culinárias, que veio conhecer pessoalmente o trabalho de Fernanda. O encontro resultou em um convite para participar de um festival internacional de gastronomia sustentável na Europa, representando as tradições costeiras brasileiras. A perspectiva de uma viagem internacional, algo que jamais havia considerado possível, trouxe à tona antigas inseguranças. Fernanda passou noites debatendo consigo mesma se deveria aceitar o convite. "E se for longe demais?", perguntou a Jorge, durante um de seus passeios noturnos pela praia, algo que havia se tornado um ritual quando ele visitava a vila. "Marília nunca ficou tanto tempo sem mim e a confeitaria precisa de supervisão constante." "Você construiu uma equipe incrível", lembrou Jorge. "E Marília tem Dona Helena, que a adora. Além disso, são apenas 2 semanas. Talvez seja a hora de permitir que seu trabalho e sua história inspirem pessoas além deste lugar." O que Jorge não disse, mas Fernanda percebeu em seu olhar, era que ele também sentia que era hora dela experimentar o mundo além das fronteiras que a dor havia estabelecido ao redor de sua vida. Nos últimos meses, o relacionamento entre eles havia se aprofundado, embora ambos cuidadosamente evitassem definições ou pressões. Uma noite, enquanto colocava Marília para dormir, a menina, agora com quase 3 anos e surpreendentemente perceptiva, fez uma pergunta que pegou Fernanda desprevenida. "Mamãe, você gosta do tio Jorge como gostava do Papai do Céu?" A inocência da pergunta fez com que Fernanda se sentasse na beira da cama, pensativa. Era a primeira vez que considerava conscientemente a possibilidade de amar novamente. A ideia não parecia mais uma traição à memória de Gabriel, mas uma continuação natural da vida que estava reconstruindo. "É diferente, querida", respondeu finalmente. "Seu pai sempre terá um lugar especial no meu coração, assim como no seu. Mas sim, gosto muito do tio Jorge." "Ele também faz seu coração sorrir", observou Marília com a sabedoria surpreendente das crianças. "Eu vejo." A conversa com a filha solidificou a decisão de Fernanda. Aceitaria o convite para o Festival Internacional, não apenas como uma oportunidade profissional, mas como um passo simbólico em direção ao futuro aberto que agora conseguia vislumbrar. A dor da perda sempre seria parte de sua história, mas havia aprendido que seu coração era capaz de expandir. Assim como seu pequeno negócio havia crescido, não substituindo o que veio antes, mas construindo sobre suas fundações. Na véspera de sua partida para a Europa, Fernanda fez algo que havia adiado por 3 anos. Com Marília e Dona Helena ao seu lado, e também Jorge, que insistira em estar presente para apoiá-la, ela navegou até um ponto específico da Bahia, onde, de acordo com os relatórios da Guarda Costeira, o barco de Gabriel provavelmente havia naufragado.
As águas estavam calmas naquele dia, o céu tão azul quanto no dia da tragédia. Fernanda havia trazido uma pequena caixa contendo a jaqueta desgastada de Gabriel que as equipes de busca haviam recuperado. Durante anos, guardara a peça como uma relíquia, incapaz de descartá-la, mas também incapaz de encontrar paz ao vê-la. Pensei tanto sobre o que dizer neste momento, falou Fernanda, de pé na proa do pequeno barco alugado. Preparei um discurso, mas agora percebo que não. Preciso de palavras elaboradas. Gabriel conhecia meu coração melhor que ninguém, e onde quer que esteja, sabe o quanto foi amado e o quanto continua presente em tudo que construímos. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, deixou a jaqueta deslizar de suas mãos para as águas tranquilas. Não era um ato de despedida, mas de libertação, tanto para ela quanto para a memória de Gabriel, permitindo que ambos existissem não apenas através da dor da separação, mas através da beleza do que haviam criado juntos e do que continuaria a viver através de Marília e do legado que estavam construindo. Jorge permaneceu alguns passos atrás durante o ritual, respeitando o momento íntimo, mas presente o suficiente para que Fernanda sentisse seu apoio. Quando ela finalmente se virou, de mãos vazias, mas coração mais leve, ele simplesmente estendeu a mão. Fernanda a aceitou, sentindo uma nova certeza crescer dentro de si. Aquela noite, enquanto arrumava a última mala para a viagem, Fernanda encontrou Marília sentada no chão do quarto, brincando com a miniatura do barco que Jorge havia dado e uma pequena boneca que representava ela mesma. "O que você está fazendo, meu amor?" perguntou, sentando-se ao lado da filha. "Estou brincando que ela está viajando para países distantes, mas sempre volta para casa", explicou a menina com seriedade. "Igual a você, mamãe." Fernanda abraçou a filha, maravilhada com sua compreensão. "Sim, meu amor. Não importa onde eu vá, sempre voltarei para você. Esta é a nossa casa, nosso porto seguro." O dia da partida amanheceu com uma claridade excepcional. No pequeno aeroporto regional, Fernanda abraçou Marília e Dona Helena, prometendo telefonar todos os dias. Jorge, que a acompanharia até Salvador para seu voo internacional, esperava pacientemente com as malas. "Você está pronta?" perguntou ele quando finalmente entraram no carro. Fernanda olhou uma última vez para o mar visível à distância e para a pequena vila que havia sido cenário de tanta dor e tanta renovação. 3 anos atrás, quando recebera a notícia devastadora que mudara sua vida, jamais poderia imaginar onde estaria hoje. Não apenas sobrevivendo, mas prosperando, criando, construindo um legado que honrava o passado, enquanto abraçava possibilidades futuras. "Sim", respondeu com uma convicção que vinha do mais profundo de seu ser. "Estou pronta." Quando completou 3 anos da perda de Gabriel, Fernanda finalizou a expansão seguindo exatamente seus esboços, criando um espaço que mesclava magnificamente tradições marítimas com a arte da confeitaria. Na grande inauguração, de pé com confiança ao lado de Marília, Fernanda percebeu que não havia apenas sobrevivido, havia transformado sua dor em algo belo, que honrava o amor que sempre seria parte de sua vida. O legado que estava construindo garantiria que sua filha crescesse, sabendo que mesmo o luto mais profundo pode ser navegado com coragem, criatividade e a disposição para aceitar o amor em suas novas e inesperadas formas. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.